Hoje eu vou quebrar o protocolo, eu não vou continuar a exposição de números. Essa semana que passou, e você sabe que todo domingo são 2 sermões novos, né? Então é bom quando eu viajo, porque eu não preciso preparar sermão, eu já estou com o sermão preparado, mas toda semana tem que preparar 2 sermões. Essa semana foi atípica. Eu tive que dar um módulo do mestrado de 8 da manhã a 6 da tarde durante a semana toda. E ainda os compromissos da noite, de dar aula à noite, tinha outras matérias para dar. E realmente eu não me sinto seguro e tranquilo para apesar de ter lido e feito aquilo que deveria ser feito, mas não tô seguro para expor o texto hoje, certo? Então eu vou fazer uma exposição de um texto que eu já expus bem antigamente no livro de Romanos, e eu vou pegar esse texto e nós vamos trabalhar hoje pela manhã em cima dele. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Romanos 5, verso de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra a tratar de um tema tão precioso e glorioso como a justificação pela fé, nós clamamos ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos nessa manhã, nos fazer depender e confiar exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo, e a obra dele possa produzir verdadeira transformação em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Certamente, os nossos maiores problemas, eles estão associados ao tempo. Os problemas do passado sempre persistem em voltar, sempre nos acusam, sempre trazem sobre nós opressão. Quando fizemos algo de errado, quando praticamos o que era mal, quando não fizemos aquilo que o Senhor ordenou, como ímpios andamos em caminhos tortuosos, e sempre essas coisas tendem a vir à nossa mente e tendem a trazer angústia para o nosso coração no presente. Eu fico pensando que o apóstolo Paulo, tendo toda essa convicção da justificação pela fé, não poucos momentos ele lembra do que ele fez contra a igreja, se descrevendo como o pior dos pecadores, como quem se levantou contra a igreja. Não poucas vezes ele se descreve assim como um homem
não é, indigno. E ele, com toda a graça recebida da parte de Deus, ele mostra como que aquilo que ele fez no passado ainda traz algumas transformações e modela muito a sua vida no presente. Mas algumas coisas que nos angustiam também é o presente, não é? O que nós temos, quem nós somos, não é? A vida que vivemos, as tribulações que passamos. E isso, a maneira como nós vivemos e as angústias que passamos e as tribulações que vêm sobre nós, elas tendem também a nos fazer imaginar que Deus nos abandonou ou que nós fomos deixados pelo Senhor e que a graça dele não está mais sobre nós. Mas também o futuro nos perturba. O que é que vai ser do amanhã? O que é que vai acontecer comigo amanhã? E meus estudos? Será que eu vou casar? E quando eu caso, será que eu vou ter filhos? Que emprego eu vou ter? Isso, veja, essas são questões naturais na vida de qualquer pessoa. Nós somos seres do tempo, então nós temos que nos relacionar com o tempo. Mas isso pode ser pecaminoso quando o futuro tira a minha paz, quando o que será amanhã tira a minha alegria, e quando a expectativa do novo dia, não é, e do que Deus tem preparado para mim, e isso tira a minha alegria da minha salvação, isso mostra que esse sentimento é pecaminoso. E a doutrina da justificação pela fé, ela é a doutrina que nos ajuda a entender isso. Porque tanto o passado, quanto o presente, como o futuro, estão todos resolvidos na doutrina da justificação pela fé. O que exatamente nós devemos temer? No capítulo 5 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo começa usando a palavra justificados, entenda aqui, não é? Aqui, se nós formos usar, não é? Aqui é um particípio passado, então o justificado, os justificados. Aqui Paulo está tratando de uma doutrina que ele já trabalhou em cima dela no capítulo 4. Se você voltar comigo, por favor, no capítulo 4 da carta aos Romanos, no início do texto, que ele diz, olha, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é interessante, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A doutrina da justificação pela fé, ela tem por base, é importante lembrar, não vamos ler Romanos todo, mas situar o capítulo 1, Paulo vai descrever os gentios que, tendo conhecimento de Deus por meio da criação, não adoraram a Deus como Deus, adoraram imagens, fizeram imagem do Deus eterno. Depois, no capítulo 2, Paulo vai falar dos judeus que, tendo a lei e as promessas, também se tornaram ímpios, caindo e não andando de conformidade com a lei do Senhor. Paulo diz, Deus encerrou ambos em pecado, porque para que eles se tornassem necessitados do favor divino, isto é, ninguém pode ser salvo por sua própria obediência. E no capítulo 3, e aí eu preciso que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 3, Paulo então, a partir do verso 9, mostra acerca do que todos os homens são, perceba, ele não está falando apenas dos gentios,
nem apenas dos judeus, mas está falando de ambos. Veja quem são eles. Verso 9. Que se conclui, diz o apóstolo Paulo. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, o que ele fez até então foi demonstrar que eles estão encerrados no pecado. Não há ninguém e nenhuma nação que não esteja debaixo desse princípio. Ele continua, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está escrevendo aqui, e os judeus vão ter dificuldade com isso, né? E ele vai enfatizar no 19, veja. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Não há quem possa ser justificado pelas obras da lei, pela obediência à lei. Eles carecem de Jesus Cristo. Tendo arrazoado e passado por cima desse tema glorioso dos capítulos anteriores, nós chegamos no capítulo 5, veja, que é o nosso ponto aqui. Paulo, então, vai mostrar que, tendo sido justificado pela fé, ele vai tratar quais os benefícios disso na vida do crente. Perceba que ele começa dizendo, primeiro, dando o fundamento da justificação. Justificados, pois, mediante a fé. Perceba que Paulo aqui, ele escolhe as palavras certas, porque ele não diz justificados por causa da fé, para que não se entenda que a fé, ela é obra, isto é, que a fé, ela é aquilo que eu faço para ser salvo. Quando ele diz justificados, pois, mediante a fé, ele está trazendo todo o conceito que ele disse anteriormente. Ninguém é justificado por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é o meio pelo qual o indivíduo é salvo. Não é a causa. Porque se for a causa, torna-se obra. E logo, eu digo, você tem e eu não tenho. Você poderia fazer e você não fez. Paulo diz, Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. Todos estão extraviados. Não há ninguém que possa fazer. Então, quando a salvação nos chega, ela chega pelo Deus que envia o seu Filho para obedecer à lei perfeitamente em nosso lugar e morrer pelos nossos pecados. E ele não apenas faz a obra em Cristo, mas ele, pelo Espírito, nos concede a fé para crermos nessa obra. É graça sobre graça. E aí ele diz, justificados, pois, por meio da fé. A fé é um instrumento, a fé é um meio pelo qual isso acontece. A fé é dom de Deus. A fé não é obra humana, é dom de Deus. No verso seguinte, no mesmo verso, na expressão seguinte, ele diz, temos paz com Deus. E aqui entra a questão do tempo, que é muito importante isso. Veja, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui mesmo, ele dando a ideia de presente, aqui é um problema do passado, vou explicar isso já.
E aí vem o verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, é o presente, não é? Nós estamos firmes na graça. E a última parte, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Perceba, o passado, nós temos paz com Deus. O presente, nós estamos firmes na graça. E o futuro, nós nos gloriamos na esperança da glória. Veja, quem foi justificado pela fé tem o maior de todos os problemas resolvido. Nós éramos inimigos de Deus. Exatamente o que Paulo vai falar na sequência do texto. Mas eu vou me deter apenas nesse verso. Ele diz, ora, nós éramos inimigos de Deus. Se você, por exemplo, for para o versículo 10, você vai ouvir essas palavras. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Perceba, quando inimigos. Isto, ora, o sacrifício de Cristo, a obediência de Cristo, ela tem um caráter expiatório, não é? E um caráter propiciatório, vamos chamar assim. Propiciação e expiação. O que essas duas palavras têm em comum e o que difere uma palavra da outra? A propiciação ela tem a ver, literalmente, com um termo da antiga aliança, do tabernáculo, a tampa do propiciatório. E a expiação era o que acontecia com o sacrifício do animal, isto é, o sangue que era imolado expiava o pecado. Era essa a imagem da antiga aliança. Mas o que eles têm em comum? Tanto a propiciação quanto a expiação, elas perdoam o pecado. Isto é, quando diz que nós somos, que ele propiciou a nossa salvação, ele está dizendo que ele perdoou os nossos pecados. Quando diz que ele expiou, ele diz que ele perdoou os nossos pecados. A diferença é que a propiciação ela tem um elemento a mais, isto é, apaziguar a ira de Deus. Você percebe que não poderá haver reconciliação entre Deus e o homem se primeiramente Deus não se reconciliar conosco. Se Deus não se reconciliar com o homem, nós não poderemos nos reconciliar com ele. Antes de ele nos fazer olhar para o seu rosto, ele olhou para nós. Porque quando ele expulsa o homem do paraíso, ele vira o rosto do homem. Essa é uma linguagem bíblica interessante. Ora, você, por exemplo, vai lembrar da bênção araônica, não é? Que quando Arão vai abençoar o povo, ele faz essa menção com o rosto de Deus. Que Deus estenda, que Deus vire o rosto sobre vós e vos dê a paz. Essa imagem que ele vire o rosto para vocês, porque o sacrifício que foi feito foi aceito, e Deus já não está mais irado conosco, porque éramos filhos da ira. Essa é uma outra linguagem paulina, também usado muito, muito claramente, por exemplo, em Efésios 2, quando ele descreve a morte, diz, nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos agarrados ou apegados a Satanás e ao príncipe da potestade do ar, e fazíamos a vontade da carne e do pensamento. Aí ele conclui dizendo, éramos por natureza filhos da ira. Você percebe que Deus estava irado, a ira dele estava sobre nós. Então, antes da reconciliação ser pregada, Deus foi apaziguado. Você pode trazer à sua memória o que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 8. Se você lembrar o porquê Deus destrói o mundo com a água do dilúvio, o capítulo 6 ele é rico em informação. Ele vai dizer, de Gênesis, ele vai dizer, porque o homem tem um coração pecaminoso desde a sua juventude. O homem é mau. No capítulo 8, Noé, quando desce da arca, ele constrói um altar e oferece um sacrifício. Diz o texto sagrado que que aquele aroma chega ao Senhor, e ele então olha e diz, eu não mais destruirei o homem com a água do dilúvio, porque ele é mau. Você percebe?
o sacrifício não mudou o homem, apaziguou a ira de Deus. O homem continua sendo o que ele era em Gênesis 6. Mas Deus agora olha para ele. Aquele sacrifício apazigua a ira de Deus. Nós éramos inimigos dele. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Veja, há uma diferença entre a paz de Deus e paz com Deus. A paz de Deus pode estar associada a sentimentos, mas a paz com Deus ela está ligada à justificação, independente de sentimentos. Nós éramos inimigos e agora fomos reconciliados com Ele. Nós estávamos condenados e agora fomos absolvidos. Deus fez a paz. Essa é a paz que eu te dou. Eu não te dou a paz que o mundo dá. Essa é a paz. Você percebe? Se você continuar na mesma pisada comigo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, para você saber que essa paz ela não está ligada, em hipótese alguma, não é? A algo da alma, um bem-estar, a ausência de sofrimento, a ausência de angústia, não está. Verso 31, ele diz, ora, que diremos, pois, à vista destas coisas? Só lembrando que coisas. Se você lembrar do verso 28, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele diz, ora, e ele diz assim, no verso 29, especificamente, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que tudo isso foi feito em Cristo. Então, está resolvido o nosso problema. Você percebe? Ele diz, olha, do passado da eternidade ele nos predestinou, ao futuro da eternidade ele nos glorificou. Tudo isso está resolvido em Cristo. Aí, ele olha para o presente e diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Porque aí vem o conflito. E o que eu passo, e o sofrimento que eu tenho, e a angústia que eu vivo. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E você pode olhar a linguagem paulina, não é? Quando ele diz assim, a partir do verso 34, o 35 especialmente, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem vai nos separar? Você percebe que os meus sentimentos, os meus sofrimentos, o meu estado, o ter ou não ter, você ter roupa ou não ter, você ter uma personalidade alegre, feliz e outro deprimido, ou ter angústia ou sofrimento no coração. Isso não é o ponto. Aqui o ponto é, se Cristo morreu pelos nossos pecados, se nós somos justificados, nós cremos no Senhor, nós temos paz com Deus. O passado está resolvido. Mas não apenas isso. Quando cremos, volte comigo, por favor. Capítulo 5, nosso texto especificamente. Quando cremos, diz o texto, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Você percebe que a fé continua sendo o meio pela fé a esta graça. Veja bem, eu tenho acesso por meio da fé. Esse é o caminho a esta graça na qual estamos firmes. Essa é a realidade do presente. Eu não comecei pela graça e agora vivo por obras. Eu comecei pela graça e eu estou firme na graça. A graça na qual estamos firmes. Inabalável. As mudanças, elas podem até ocorrer. Esses dias estava relendo o livro de Ruth.
e me lendo e pensando um pouco sobre ele, estava meditando um pouco sobre essa mudança do nome de Noemi. Quando ela diz assim: não me chame mais Noemi, me chamem Mara. Engraçado, mudança de nome na Bíblia é redentivo. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Isaac. Desculpa, de Jacó para Israel. Mudou o nome de Saulo para Paulo no Novo Testamento. Mudanças redentivas. Mas você percebe, quando a nossa percepção da vida ela está além do que Deus pensa de mim. Quando o meu sofrimento, quando as perdas, quando os danos dessa vida vêm sobre mim, e eu começo a olhar para isso, eu começo a mudar o meu próprio nome. Eu caio da graça pela mudança. Não me chame mais doce, me chame agora amarga, disse ela. E Deus prova que o nome dela não mudou. Ela começou a história com a mão cheia de filhos e o marido. Ela começa a história perdendo tudo que tinha. E a última cena não é nem Ruth, é Noemi com o neto no braço. Ela perdeu seus filhos e aquele que ela tinha no braço ia ser a descendente daquele que seria o pai e salvador de muitos. Nós estamos firmes na graça. Nós estamos seguros na graça. Se os nossos pecados foram transformados. Se os nossos pecados foram perdoados. Se o nosso status foi transformado. Éramos inimigos. Agora temos paz com Deus. Não apenas o passado está resolvido, não apenas o presente está resolvido, mas nós temos esperança no futuro. Diz o texto, na sequência do verso 2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Estamos firmes e temos esperança. O que é que vai acontecer comigo no futuro? O que é que Deus tem reservado para mim? Quanto tempo mais eu vou viver? O que Deus tem preparado? Eu não sei. Eu sei que eu estou seguro. Porque essa esperança é o tema que vai seguir agora no texto. Porque nós temos esperança na glória de Deus. Essa é a imagem da eternidade. Nós temos esperança na glória de Deus. E o que essa questão resolve para nós? Veja, irmãos, se o passado, o presente e o futuro estão resolvidos, o que é que isso afeta a minha vida? E aí tem duas áreas da vida que são afetadas. Primeiro, o sofrimento, como eu encaro a tribulação. E segundo, as dúvidas sobre se eu sou salvo ou não. Pessoas que duvidam se perdeu a salvação ou não. E elas vão mudar o nome delas com base nos seus sentimentos. Será que é suficiente para mudar o seu nome com base nas suas aflições? E o texto segue comigo, por favor. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ora, entenda que gloriar-se nas tribulações não é ter prazer nelas. Ninguém tem prazer em sofrimento.
mas a glória na tribulação é para onde ela me leva, isto é, para onde ela me conduz. Você percebe que a tribulação, o sofrimento, ele já não tem mais o juízo de Deus sobre nós, porque os nossos pecados foram perdoados. A nossa tribulação, a nossa angústia, a nossa dor já não é mais a malignidade em si. Nós poderemos dizer, como salmista, foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. Foi-me bom, Senhor, passar pelo sofrimento. E o texto nos orienta dizendo, ora, eu me alegro, eu me glorio nas minhas tribulações por aquilo que ela produz em mim. Porque esse é outro instrumento de Deus para a transformação do crente. Mas por que isso é? Porque o meu pecado foi perdoado. Você percebe que tudo começa porque o meu pecado foi perdoado. Ora, se o meu pecado não foi perdoado, tudo isso não tem sentido algum. Isso realmente destrói minha vida. E ele produz o quê? Diz o texto. Glorie-me nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança e experiência. E a experiência, veja onde ela desemboca, na esperança. Essa semana, ontem literalmente, partiu para estar com o Senhor, um dos homens mais piedosos que eu conheci na vida, Dr. Russell Shedd. Eu tinha 15 anos de idade quando eu tive o prazer de recebê-lo na minha casa, lá no interior do Pará. Ele foi pregar na Igreja Batista, que havia uma amizade muito grande com a nossa igreja. E o pastor pediu para ele ficar hospedado na nossa casa. E ele ficou lá conosco. Eu não sabia que tinha recebido um anjo em casa. Nós recebemos aquele homem e não sabia que ele era um anjo. Esse eu posso dizer para os irmãos, eu nunca vi, nunca conheci ninguém tão piedoso como aquele homem. Eu tenho poucas lembranças, mas as lembranças que eu tenho dele são as mais extraordinárias. Mas me chama a atenção os últimos dias da sua vida. Ele estava com dores terríveis por causa da enfermidade. O câncer havia se espalhado. E ele posta um vídeo. E ele diz assim, é uma bênção passar por esse sofrimento. Porque eu estou sendo desmamado desse mundo. Eu estou vendo que realmente não é aqui a minha vida. A minha vida não está aqui, está com o Senhor. O sofrimento desmama, ele tira você desse mundo. E nós lutamos contra o sofrimento, porque queremos nos apegar a esse mundo. E nós queremos sair do sofrimento, porque queremos usufruir desse mundo. E o Senhor está dizendo, aprenda a abandonar esse mundo. Não está aqui a tua alegria. Não está aqui a tua esperança. Não está aqui o teu conforto. O sofrimento, ele produz muita mudança em nós. Perseverança. Eu quero resolver meu problema amanhã. Depois de amanhã. É no tempo de Deus. Persevera. É para isso que nós estamos firmes na graça. Pode demorar pouco, pode demorar muito, pode não se resolver. Nós estamos firmes na graça. No dia, o Dr. Russell Shedd estava em nossa casa. Naquela época ainda fazia-se assim. Meu pai tem um comércio na cidade. E a nota fiscal de venda daquele período
foi enviado ao contador e se perdeu um monte de notas. Foi um monte de notas, uma coisa absurda. E começou o pânico. E ele viu minha mãe angustiada em casa, eu lembro disso como se fosse hoje. E ele disse assim: Dona Risa, eu estou vendo a senhora aflita, o que é que está acontecendo? Aí ela contou o que aconteceu. Ele disse: eu posso orar com a senhora? Aí ela disse: claro, pastor, pode orar. Ele disse: porque, deixa eu lhe dizer uma coisa muito rápida. Deus pode demorar a responder, porque tem coisas que podem esperar. Deus pode dizer não, porque Ele quer nos ensinar. Mas Ele pode responder no tempo dele, como a nossa ansiedade quer, às vezes, porque é necessário. E ele orou. Pouco tempo depois, o telefone toca. Eles tinham acabado de encontrar o documento, toda a documentação. Há tempo para tudo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode não ser. O que é que me fortalece? Os meus pecados foram perdoados. Eu estou firme na graça. E eu aguardo a revelação da glória de Deus. O sofrimento produz perseverança. E produz experiência. E a experiência, ela mostra o papel didático do sofrimento. Nós aprendemos e ensinamos os outros. Consolamos os outros com a mesma consolação que recebemos do Senhor. Nós falamos para os outros daquilo que nós vivemos, que Ele vive hoje. E dizemos: Deus foi gracioso comigo. Deus é bom. Aguarda nele pacientemente. E no final ela produz esperança. E a esperança não está na resolução do meu problema. Na esperança da glória. Paulo vai dizer: o sofrimento do presente não se compara com a glória que há de se manifestar no porvir. Esse é o equilíbrio do conceito da tribulação com a esperança. Não é necessariamente a solução do meu problema, é para onde eu vou. Por quê? Porque a chave de tudo é: o meu pecado foi perdoado, estancou toda a malignidade sobre mim, nada mais pode destruir minha vida, nem a morte, porque eu ressuscitarei no dia do Senhor. Essa é a alegria e a verdade. Mas certamente, irmãos, muitos irmãos podem passar por tribulações, mesmo tendo toda essa convicção. Deixa eu, na sequência do texto, veja o que o texto diz. Ora, a esperança ela não é algo que confunde, diz Paulo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito que habita em nós é o derramar do amor de Deus sobre o nosso coração. Estamos cercados, por dentro e por fora, passado e o futuro. Está tudo guardado, porque os nossos pecados foram perdoados. Mas o que é que acontece conosco? Paulo vai usar um argumento fantástico aqui. Eu quero me dirigir a você, eu sei, porque como cristão, eu já passei por isso e sei que também, às vezes, temos a tendência de entrar em confusão teológica e espiritual, não poucas vezes. Mas muitos de vocês podem passar pelo conflito da dúvida da salvação. Será que eu sou salvo? Será que o Senhor me ama? E fazer como Noemi: eu vou mudar meu nome. Eu vou cair da graça.
o apóstolo Paulo nos ensina que isso pode acontecer na alma do indivíduo, mas ele diz, sabe onde está a minha segurança? Acompanhe o texto comigo, por favor, a última sessão. Veja como Paulo chama os que ele justificou. Como ele chama? Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, o primeiro nome, fraco. Depois, no mesmo verso 6, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, fracos, ímpios. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, fracos, ímpios, pecadores. Agora veja a sequência. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, veja a quantidade de termos que Paulo utiliza para falar do nosso estado antes dele nos alcançar. Fracos, pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Ora, essas 4 declarações bíblicas apontam exatamente para aquilo que é a realidade da nossa vida. O que é alguém fraco? Ninguém poderá ser salvo pela sua própria obra, isto é, ninguém é salvo pela obra das próprias mãos. Você não pode, não é nem que você não queira, além de você não querer, você não pode, você é fraco, você é ímpio, e o ímpio não é só o fraco, é forte para a prática daquilo que desagrada a Deus. Pecadores nunca conseguem acertar o alvo. O alvo é a glória de Deus. E tudo o que eles fazem é para si mesmo. É para a glória deles mesmos. Inimigos. Saulo queria matar a igreja. Esse é o espírito que estava em nós. Aí ele usa esse advérbio de tempo que para mim, eu me apego a ele, porque aí está a minha esperança. Veja no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No verso 10, porque se nós, quando inimigos, veja, aí o quando inimigos. Então, veja quando ele me salvou, quem eu era, fraco, pecador, ímpio, inimigo de Deus. Foi ali que ele me salvou. Foi nesse estado que ele me redimiu. E agora vem as dúvidas na minha mente. Depois de ter sido apaziguado, eu já não sou mais inimigo de Deus. Agora há paz entre Deus e o homem. Agora os meus pecados foram perdoados. Agora eu fui feito amigo de Deus. Agora eu ando e tenho prazer na sua lei, mesmo sendo fraco ainda, que dependo dele. Hoje, então ele olha e diz assim, se era assim que eu estava quando eu fui salvo, o que ele vai fazer com você agora, depois de ter sido salvo? Veja o verso 10 que Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você percebe que sentimento tinha no meu coração antes de ter sido alcançado pela graça? O que foi que eu fiz para ele me amar? O que foi que eu fiz para ele me salvar? O que foi que eu fiz para ele
para ele me chamar seu filho. Agora que eu já fui salvo, o que ele vai fazer com você? O que ele vai fazer contigo? Você percebe que você, nesse momento, quer cair da graça, isto é, pelas tribulações que vêm, pela angústia que vem, pela luta contra o pecado que continuamente você tem. Você pensa, eu vou mudar meu nome. Não foi você que deu um novo nome a você mesmo. Foi Deus que te deu um novo nome. Não é você que muda o seu nome. Uma vez que você foi feito filho de Deus, Ele pode até te disciplinar. Ele pode até te ferir. Ele pode até te punir. Mas Ele não vai apartar de você a sua misericórdia. Ele não vai deixar você. Se quando éramos assim, Ele nos amou, o que Ele fará conosco agora, nós que já estamos com Ele? E ele encerra dizendo, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos em Deus por causa de Cristo, porque agora recebemos a reconciliação. Me parece que o que Paulo faz é expor o salmo que citei na oração, mas acho que vale a pena nós lermos, por favor. Salmo de número 103, por favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Veja, esses são os benefícios do Senhor. O principal ele enumera, ele vai colocar como ordem. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Acompanhe. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Agora veja, como a primeira bênção é o pecado perdoado. Veja o 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Você percebe? Porque o pecado foi perdoado. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Perceba, benefício advindo do maior de todos os benefícios. Justificados, pois,
mediante a fé. O que você teme, irmão? O que é que traz tanta angústia para a sua alma? O passado. O que você fez no passado? O medo do passado. O que é que tira a tua paz? Quem pode te acusar de alguma coisa? Eu queria que você trouxesse essa ideia do tempo comigo, por favor, para o mesmo texto de Romanos, capítulo 4, por favor. Desculpa, capítulo 8. Acompanhe comigo, por favor. Veja o que é comum acontecer em tudo isso. Verso 33. Deixa eu pegar do 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Perceba. E aqui a acusação, irmãos, ela é real. O passado persiste em querer destruir minha vida. O meu pecado do passado quer arrancar a minha paz. Lembre-se, o passado foi resolvido. Se os teus pecados foram perdoados. E ele diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é Deus quem os justifica. Ninguém poderá acusá-los. E o passado está resolvido. E o presente está resolvido. Quem condenará o povo de Deus? Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí a pergunta, veja, nós estamos certos do passado, do presente e o futuro. Aí ele diz, ora, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, morte, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? O que é que nos separa do amor de Cristo? No verso 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem medo do que vai acontecer com você no futuro? O teu futuro foi resolvido. Cristo é a nossa paz. E os nossos pecados todos estão resolvidos. Como Thomas Boston disse certa vez, Cristo morreu pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro. Porque se existe algum pecado pelo qual ele não morreu, esse pecado me lançará no inferno por toda a eternidade. Justificados, pois, nós temos paz, o passado resolvido. Estamos na graça, presente resolvido. Esperamos a glória, o futuro resolvido. Não vacile, não tema, aguarde no Senhor. Mas quão desesperador é a situação daquele que está sem Cristo. É por isso que o passado destrói você. É por isso que o medo do futuro arrasa você. Você precisa se arrepender dos seus pecados e clamar as misericórdias do Senhor sobre você. Ele é rico em misericórdia.
e perdoador dos nossos pecados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã, pelo privilégio de refletirmos sobre tão grande benefício dado pelo Senhor, o maior de todos eles. Isso é tão extraordinário, Senhor, que aquele ladrão lá na cruz não desceu da cruz. Ele creu no Senhor. E ali estava morrendo do lado dele o Cordeiro que purifica o pecado. E aquele homem, sem ter feito uma obra, creu no Senhor. Ele foi salvo. Esse é o poder da graça do Evangelho. É no sangue do Cordeiro e no nosso Redentor que repousa a nossa paz e a nossa esperança. Abençoa a tua igreja. Enche-nos de esperança pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.